Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula sobre vetores. Nessa aula eu vou resolver o exercício 5 do livro de Física do Halliday, quinta edição. O exercício diz assim, ó. Uma pessoa deseja alcançar um ponto que está a 3,42 quilômetros de sua localização atual em uma direção de 35 graus a nordeste. Então tá aqui, ó. Eu tenho uma pessoa, ela deseja alcançar um ponto que está fazendo um ângulo de 35 graus a nordeste e a distância entre a pessoa e o ponto é 3,42 quilômetros. Beleza. Todavia, ela deve percorrer ruas que estão tanto na direção norte e sul, ou seja, ela só pode subir ou descer, quanto na leste-oeste, ou ela pode vir para a direita ou para a esquerda. Ela não pode andar na diagonal. Beleza. Qual é a distância mínima que esta pessoa pode percorrer para atingir o seu destino? Pessoal, então assim, ó, eu tenho aqui, deixa eu colocar os dados aqui primeiro. Eu tenho aqui um ângulo de 35 graus. Esse meu vetor aqui, que é o vetor deslocamento, eu vou colocar aqui, ó, o nome dele de vetor D, de deslocamento. Eu quero me deslocar desse ponto até esse ponto. E a intensidade desse vetor é 3,42 quilômetros. Perfeito. Eu quero saber o seguinte, qual a menor distância que eu posso percorrer para chegar no ponto P andando somente norte-sul, leste-oeste. Isso, só fazendo esse movimento. Aí eu observo o seguinte, eu posso vir totalmente para cá, ó, vir, chegar aqui e subir. Porque daí eu andei para leste, depois andei para norte. Seria uma distância. Ou eu posso ir fazendo assim também, ó. Mas assim vai ser melhor. E as distâncias serão iguais, tá? Então, assim, o que eu vou fazer, na verdade, é, ó, pegar aquele ponto do ponto P, pegar a base do vetor lá em cima, né, a extremidade do vetor, refletir ela aqui no eixo X, fazer uma reflexão ortogonal, ou seja, eu estou fazendo a projeção desse vetor no eixo X. Observe que aqui forma um ângulo de 90 graus. E aí eu consigo aqui, ó, um outro vetor. Esse vetorzinho pequeno aqui no eixo X é chamado de componente do vetor deslocamento no eixo X. Então, eu tenho a componente do vetor deslocamento no eixo X. Tudo bem? Vou deixar só como dx assim. Mas isso aqui também é um vetorzinho, eu posso vir aqui e colocar assim, a setinha aqui, ó. Beleza, então tem um vetor. Outra coisa, essa parte aqui, ó, eu vou sair andando daqui, vou chegar aqui e vou subir, certo? Veja que essa parte, ela pode ser refletida aqui no eixo Y. Então, o que eu faço? Eu pego o ponto da extremidade do meu vetor deslocamento, projeto ele aqui no eixo Y com uma projeção ortogonal, ou seja, uma projeção que faz ângulo de 90 graus, e consigo aqui, ó, no eixo Y um outro vetor, que é o vetor deslocamento no eixo Y, que é a componente desse vetor D. Então, aqui eu tenho dy. Beleza, vou colocar como vetor também. Tá, agora eu desejo conhecer as intensidades. Qual é a intensidade do vetor dx, que é o vetor deslocamento no eixo x? Qual a intensidade do vetor dy, que é o vetor deslocamento no eixo y? Beleza, eu vou lá e faço assim, ó. A intensidade dx nada mais é que, se eu vou escrever uma fórmula e depois eu vou falar para você como que essa fórmula pode ser usada. Então, eu vou fazer o seguinte. dx nada mais é, isso aqui é a componente no eixo x, do que a intensidade de D, a intensidade do vetor D, vezes cosseno do ângulo alfa. Tudo bem? Aqui, ó, eu quero calcular a intensidade aqui do vetor dy. Então, vou colocar aqui. Vou colocar mais embaixo aqui. dy é igual à intensidade de D seno alfa. Se você usar o ângulo que eu vou te dar agora, você pode memorizar essa regra e sempre usar ela. A componente no eixo x é a intensidade do vetor vezes cosseno do ângulo.
A componente no eixo y é a intensidade do vetor vezes seno do ângulo. Tá, mas qual ângulo obrigatoriamente você tem que trabalhar para isso ser verdade sempre? O ângulo que sai do lado x positivo e vai até o teu vetor. É esse ângulo. Se você trabalhar com isso aqui, ó, as fórmulas aqui podem dar errada. Tá? Então, você tem que sempre assim, ó, do eixo x positivo até o vetor que você está pensando. Só que assim, isso aqui é 90 graus. Como aqui em cima é 35, o que falta aqui é 55 graus. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, tudo é 90 graus, tudo. Vou fazer aqui. Aí, eu tiro essa parte, menos 35 graus, sobra um ângulo de 55 graus. Então, eu posso utilizar esse ângulo aqui naquelas lindas fórmulas lá. Estou deixando bonitinho. Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho que a componente dx é igual. Qual a intensidade do vetor B? 3,42. 3,42 vezes cosseno do ângulo alfa. Qual é o ângulo alfa que você tem que usar? 55 graus. 55 graus. Então, vamos lá? Componente no eixo x, você vai pegar a sua calculadora, e vai fazer 3,42 vezes cosseno de 55 graus. Está dando 1,961. Eu vou colocar 1,96. Então, 1,96 quilômetros, porque nós temos a unidade de medida em quilômetros. Agora eu vou achar a componente y. Então, vamos lá. dy é igual à intensidade do vetor, 3,42 quilômetros, vezes o seno de qual ângulo? 55. É o mesmo ângulo, tá? É o ângulo que sai do lado x positivo até o vetor. E aí você vai colocar ali 55. Beleza. Agora, vamos lá, ó. 3,42 vezes seno de 55 graus está dando 2,80. Vou colocar aqui, é aproximado, mas vou colocar como se fosse 2,8 quilômetros. Perfeito? Então, agora vamos entender o que nós fizemos. Deixa eu pegar o meu gizinho aqui. Se a pessoa estiver aqui, ó, onde eu desenhei ela, e ela caminhar na diagonal até chegar ao ponto P, ela vai fazer esse vetor deslocamento e ele tem uma intensidade de 3,42 km, ou seja, ela vai caminhar 3,42 km. Se porventura ela mudar o jeito dela e ela vier por aqui, ó, pelo vetor deslocamento em x, que é a componente do outro vetor ali. Se ela vier por aqui, só nesse pedaço, nesse trajeto, ela vai andar 1,96 quilômetros. Beleza? Aí ela chegou aqui, ó, a pessoa está aqui. Agora ela tem que subir. Observe que essa parte de trás do desenho é justamente essa altura aqui, ó. Tá? E essa altura aqui é o vetor deslocamento em y. É a componente do deslocamento, do vetor deslocamento. A componente do vetor deslocamento em y deu 2,8. Então, ela vai vir aqui, vai andar isso, depois vai andar isso aqui. E vai chegar no ponto P. Tá, beleza. Então, quanto que ela vai caminhar? Agora é só a gente fazer a soma. 1,96 quilômetros mais 2,8 quilômetros. E isso aí vai ser igual, como eu estou com a calculadora e não quero pensar muito, 1,96 mais 1,96 mais 2,8, 4,76 quilômetros, 4,76 km. Pessoal, agora eu vou borrar todo o desenho ali. Ó. Tem pessoas que podem pensar assim, ah, mas e se ela fizesse isso aqui, ó? Leste, norte, leste, norte, leste, norte, norte. Se você olhar bem, esses pedacinhos aqui, ó, quando você empurrar para baixo, ele tampa todo esse vetor.
Então, esse pedaço, somado com esse pedaço, somado com esse pedaço, vão dar componente no eixo X. Esse, com esse, vai dar componente no eixo Y. Então, se você fizer daquela maneira, você também vai encontrar o mesmo resultado. Então, essa é a menor distância. Agora, caso você suba, ande para frente, depois desça, depois vai para frente, depois vem para cá, depois volta para cá, aí você vai encontrar uma distância maior. Mas a menor distância possível é essa daí. Beleza? Entenderam? Gostaram da aula? Se gostou, deixa o seu like aí para ajudar o YouTube a entender que o vídeo foi legal e espalhar para as outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, ativar o sininho, fazer todas aquelas coisas legais que ajudam o canal da gente a crescer. Faz isso, né? Beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!